E agora eu quero falar com vocês hoje sobre como nós temos uma igreja saudável. Porque igreja perfeita, assim como uma família perfeita, ela não existe. Mas igreja saudável existe. E eu posso falar para vocês aqui essa manhã, nós estamos lutando para construir isso. Fevereiro nós vamos fazer quantos anos de plantação? Comemora aí! Deus é fiel! 2 anos de plantação. Eu sou a pessoa mais feliz aqui dessa casa. E a gente está lutando, empenhando os nossos esforços para que a gente seja uma igreja saudável. Para que quando você entre por essas portas, você entenda que aqui não é só um lugar onde você vai frequentar, mas é uma família que você vai pertencer. É um lugar onde a gente vai, às vezes, passar um pouquinho do horário. É um lugar onde a gente vai ver, às vezes, um conflito aqui, outro ali, e tentar se ajustar. É um lugar onde a gente vê uma mesa com alimento e aqui um pouquinho mais pra frente já um culto, aí alguém para, come um pãozinho ali. É um lugar onde a gente tenta alocar alguns brinquedos num espaço um pouco limitado para as crianças. É um lugar onde a gente prova de uma santa bagunça. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que me deixa feliz é quando a gente recebe pessoas nos visitando e muitas delas chegam para mim e falam assim: pastor, como você fez isso? Eu falei: como eu fiz o quê? Como que você fez para que tivesse um lugar onde a gente se sente tão conectado? A gente parece que não quer ir embora, parece que está em casa. Como que você fez isso? Eu falei assim: olha, sabe a melhor resposta que eu posso te dar? Eu não sei. Porque a partir do momento que eu tenho a resposta para isso, eu manipulei isso. Mas quem gerou família é o Espírito Santo. Quem trouxe cada um de vocês e nos fez pertencer a um lugar onde desfrutamos de unidade, mesmo na diversidade, é o Espírito Santo. E cada um de vocês é parte fundamental desse corpo. Amém? Então vamos finalizar essa série? Vamos? Vamos lá, abre a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 4. Enquanto você abre, eu quero compartilhar minha alegria pelo TPM que aconteceu ontem. Cadê as mulheres aí dessa casa? Meu Deus! Os homens já me cobraram, recebi mensagens ontem, falando: pastor, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. Olha, essas mulheres fizeram um evento incrível. Que Deus abençoe cada uma de vocês que cooperaram para que esse dia acontecesse. Desde a organização, a oração. Eu fiquei tão feliz ver a decoração da nossa querida irmã Leia. Todos os cuidados, os detalhes. Chegaram um pouco mais cedo organizando. Isso é maravilhoso. Vocês foram impactadas? Receberam algo de Deus ontem? Sim? Amém. Efésios capítulo de número 4. Quem abriu aí? Diz: eu achei. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. A palavra de Deus nos diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Verso 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Verso 4. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo tão precioso na sua casa.
Que alegria, Senhor, é podermos estar aqui no nosso primeiro dia da semana, entregando a nossa primícia, a primícia do nosso tempo, a primícia dos nossos recursos, a primícia da nossa alegria, a primícia do nosso prazer, está em Ti, Senhor, está depositado no Seu altar. Obrigado, Jesus, pelas famílias aqui representadas. Obrigado, Jesus, porque nós temos a certeza que a Tua palavra encontrará espaço em nosso coração. Obrigado, Jesus, porque nós temos a certeza de que essa não é só mais uma programação de final de semana, mas nós estamos na Tua casa, nós estamos num santo lugar, nós desfrutamos hoje da comunhão dos santos. Essa é a Sua igreja, esse é o Seu povo. Então fala aos nossos corações, que a Tua palavra seja disparada desse altar como uma flecha que nos encontra e que nos transforma. Nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo 4 é uma parte prática da carta de Paulo aos irmãos ali na igreja em Éfeso. Se você já leu a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que do capítulo 1 ao 3, ele fala sobre fundamentos. Ele fala sobre a doutrina da nossa fé. Ele explica os pilares, os fundamentos da nossa fé em Cristo Jesus. Ele fala sobre salvação, ele fala sobre compreendermos o que é desfrutar de uma nova vida que há em Cristo. Ele fala sobre muitos pontos que é doutrina, que é fundamento. Mas quando a gente chega no capítulo 4 em diante, é a parte prática. Imagina você na autoescola, você tem ali o teórico e depois você tem o prático. Você vai para a prática. Capítulo 4 em diante é essa prática da fé. E ele começa dizendo o seguinte: como prisioneiro no Senhor. E a gente precisa lembrar que isso aqui não é só literal. Paulo, de fato, quando escreveu a carta aos irmãos em Éfeso, ele estava preso. A Bíblia vai dizer que ele estava preso em Roma, e ali ele escreveu algumas cartas. E uma delas foi Efésios. E ali ele fala: eu sou um prisioneiro do Senhor, porque de fato ele está preso pela missão do Evangelho, por pregar o Evangelho. Mas a gente não pode descartar o poder espiritual sobre estar preso no Senhor. Porque ele poderia dizer: eu estou preso aqui, em grades, em algema, nessa casa em Roma, nesse presídio, mas eu estou preso no Senhor. Estar preso no Senhor, ele está dizendo para nós: eu estou entrelaçado, eu estou preso a Cristo. Eu não estou apenas preso pela missão do Evangelho, eu estou preso em Cristo. Eu estou preso na natureza de Cristo. Eu estou preso na pessoa de Jesus. Eu e Ele desfrutamos de uma unidade. Eu posso dizer para você, essa manhã, que o homem e a mulher de Deus mais livre de todos, ou de todas, é aqueles cujas algemas são amor. Amor por Cristo. Amor por aquele que te salvou. Amor por aquele que te comprou pelo precioso sangue. Vocês precisam entender que quando Paulo ele se auto-intitula como um prisioneiro do Senhor, ele não está descartando os outros títulos que ele carrega. Porque quando em outras cartas ele fala: olha, eu aqui apóstolo de Cristo Jesus. Eu aqui um seguidor de Cristo Jesus. Eu aqui um apóstolo dos gentios. Ele não está descartando tudo isso, mas ele está dizendo que a posição mais alta que ele carrega é a de servo e de prisioneiro em Cristo, pela missão do Evangelho. É a parte prática da carta. Você não consegue entender o que é salvação se você não entender o que é estar preso a Cristo. Você não consegue entender o que é caminhar sobre os fundamentos da fé sem antes entender que aquilo que você desfruta hoje, por estar aqui, por viver igreja, é porque você foi chamado para estar em Cristo. João capítulo 15 vai dizer: não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. Então, se nós estamos presos no Senhor como Paulo, a gente precisa entender agora que existe algo novo que o Senhor está fazendo. Existe algo novo que o Senhor está fazendo no nosso meio, nos nossos dias. O que é isso, Gabriel? É quando ele vai dizer o seguinte: eu rogo a vocês que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Em outras palavras, eu peço que vocês desfrutem desse chamado de Deus de uma maneira digna. Agora, Gabriel, antes de a gente entender o que é desfrutar de uma maneira digna, eu preciso entender que chamado é esse, sim ou não?
Que chamado é esse? Que vocação tão maravilhosa é essa que Paulo nos roga a participar? Fala comigo, família. Nós fomos chamados por Deus, essa vocação de Deus é para que a gente viva família. Esse chamado de Deus é para que a gente seja um povo de Deus. Deus ele não está interessado em salvar um indivíduo, ele está interessado em salvar um povo. Deus ele não morreu somente por mim ou por você, ele morreu por nós. Quando Paulo está dizendo, vocês precisam corresponder de maneira digna à vocação que vocês receberam, essa vocação é ser família de Deus, ser povo de Deus. João, escrevendo a sua carta em Apocalipse, ele vai dizer o seguinte no capítulo 5: Cristo foi morto com seu sangue, ele comprou para Deus povos de toda língua, raça, tribo e nação. Foi com o sangue de Cristo que ele juntou um povo e fez dele uma família. Foi com o sangue derramado na cruz que ele disse: eu os comprei, eu os chamei para vocês viverem família. Então o chamado de Deus para nós não é outro senão que a gente venha desfrutar da verdadeira unidade. Para mim a palavra que ainda resume de maneira clara e objetiva o evangelho é comunhão. É comunhão. Porque cada um de nós não fomos chamados para andar sozinhos. Nós somos chamados para viver família. Evangelho e solidão não se conectam. Evangelho e o individualismo não se conectam. Deus nos chamou para desfrutar do vínculo da paz. Deus nos chamou para unir pessoas que foram afastadas pelo pecado. A graça uniu aquilo que o pecado separou. A graça construiu aquilo que o pecado destruiu. A gente olha para o evangelho e vê Deus colocando pessoas juntas no mesmo propósito. O propósito de viver o reino de Deus. Porque se o evangelho fosse a mensagem de um homem só, Cristo não tinha chamado 12 para caminhar com ele. Se o evangelho fosse a mensagem de um homem só, Cristo não tinha capacitado os 12 para pregar sobre ele. Evangelho é família. Evangelho é comunhão. Então, para a gente entender que se existe em nós hoje uma nova natureza, se Cristo nos transformou, porque, gente, entende isso. Cristo, ele não transforma somente o homem e a mulher. Cristo, ele ressuscita o homem e uma mulher, para que eles venham desfrutar de uma nova natureza. Porque transformar por transformar, eu posso dizer que parte da sua vida foi transformada e parte não. Eu posso dizer que parte do seu caráter foi moldado por Cristo, mas parte ainda não. Mas Cristo não faz isso com a gente. Cristo, ele ressuscita o homem e a mulher. E ele torna nova criatura. E essa nova criatura, essa nova natureza, ela é coletiva. A igreja de Jesus, ela é indivisível, é inseparável, é inquebrável. Quando eu olho para as marcas da igreja, eu consigo enxergar nela a unidade como a marca principal dessa igreja. É o que revela o mestre que nos chamou. É a marca que revela o dono da igreja. É a marca que revela quem é o cabeça da igreja, que é Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está vivo aí? E quando a gente olha para esses fundamentos, Paulo ele vai dar algumas características do que é desfrutar a família de Deus. A primeira delas é, repete comigo, humildade. Características são essas que são fundamentais para preservar a unidade da igreja. E ele vai dizer o seguinte: para que vocês desfrutem de maneira digna esse chamado de Deus, vocês precisam entender que precisam ser completamente humildes. Não existe unidade sem humildade. A unidade carece da humildade. A unidade precisa que exista em nosso meio pessoas com um coração humilde. E Gabriel, o que é um coração humilde? Não é alguém olhar para si mesmo e se autoproclamar: nossa, mas eu sou muito humilde, meu. Sou muito humilde. Eu poderia ir de carro para a igreja hoje, mas eu fui a pé, eu sou muito humilde. Isso não existe. Ninguém se autodefine uma pessoa humilde. Humildade nas escrituras é uma mentalidade de Cristo.
Humildade nas Escrituras não é sinônimo de pobreza, pequenez ou simplicidade. Humildade é virtude. É um dom que você recebe de Deus nessa nova natureza. E ela nasce dessa mentalidade, porque olha o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2. Seja o vosso modo de pensar o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou a sua igualdade como Deus. Deveria ser usado em vantagem, mas não foi. Antes, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Se Cristo, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, o que se espera de nós? A mesma mentalidade. Quando eu tenho uma mentalidade transformada a entender o que é a humildade, uma virtude de Deus, isso reflete nas minhas ações. Então eu não preciso me autodefinir uma pessoa humilde. No nosso meio, você é visto como um homem humilde, como uma mulher humilde. Porque ao invés de olhar para si, você olha para o outro. A humildade nos faz enxergar no outro uma superioridade. A humildade nos faz ver no outro a dignidade que ele tem, ou que eu poderia dar a ele. A Bíblia vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A humildade no nosso meio, ela é essencial. Por quê? Porque os orgulhosos Deus abate. O orgulho não cabe no nosso meio. Imagina cada um de vocês aqui, cada um de nós, nos reunindo todos os domingos e cada um vindo aqui em busca do seu próprio interesse. Ia ser uma disputa de ego. Cada um querendo pisar no outro, porque eu venho nesse lugar a fim de receber o meu benefício. Mas igreja não é isso. Eu participo de um corpo, eu sou inserido numa família para o benefício do outro. Sabe qual é o problema do orgulho? Orgulho é igual bafo. Quem tem não sabe que tem. E aí precisa de alguém para levar o house para ele. Precisa de alguém para chegar assim, meu amigo, você aceita uma balinha? Sabe? Aquele jeito carinhoso. O orgulhoso se comporta da mesma forma. Meu irmão, talvez não é por aí. Meu irmão, talvez você está tendo um olhar muito altivo sobre as coisas. Aqui não tem ninguém maior do que o outro. Aqui não tem ninguém mais estrelinha do que o outro. Aqui não tem essa separação. Se eu não enxergo humildade em vocês, como vocês vão enxergar humildade em mim? Porque eu não posso me definir como uma pessoa humilde. É você que precisa ver isso em mim. E eu que preciso ver isso em você. A humildade no nosso meio é essencial para que haja unidade. E ele coloca isso com duas palavras, porque andam de mãos dadas. A humildade e a mansidão. Mateus, capítulo de número 11, verso 29, vai dizer: Jesus, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Paulo está trazendo à tona o que é a natureza de Cristo. Se o nosso Senhor ele é proclamado, se ele é evidenciado como um homem de coração manso e humilde, vocês como igreja precisam refletir isso. A humildade no vosso meio, ela caminha de mãos dadas com a mansidão. E falar de mansidão é difícil. Até mesmo para mim um pouco. Talvez para alguns aqui também. Como falar de mansidão para quem trabalha no trânsito, toma uma fechada a cada 5 minutos? Como falar de mansidão para aquele que dirige moto, está no corredor, tem que ficar bi, 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 porque pode tomar uma fechada? Como falar de mansidão para o paulista? Como falar de mansidão para o CLT? Como falar de mansidão? Mas mansidão também é visto como uma virtude. Mansidão para nós às vezes é apontado como fraqueza. É como uma pessoa fraca, é como uma pessoa passiva, mas é muito, muito, muito distante disso. Mansidão é totalmente o oposto. Mansidão é alguém forte. Por quê? Porque ele desfruta do autocontrole. Mansidão é quando a gente olha para a personalidade forte. Sabe aquela pessoa difícil? É aquela personalidade forte sendo dominada pela virtude. Ele tem autocontrole. Ele tem domínio próprio. Tem gente que até o cumprimento da pessoa, Paz do Senhor, você entende? Para trás de mim, Senhor. Que é isso? Tem gente que até a palavra é um pouco áspera. E aí Paulo está dizendo, no vosso meio precisa ter humildade caminhando com mansidão.
Ou em outras versões, a Bíblia vai chamar de longanimidade. O que é longanimidade? É um ânimo duradouro. É aquele fôlego prolongado. Sabe aquela pessoa difícil que você... E sabe por que Deus te chama a fazer isso? Porque Ele fez isso com você. Desculpa se eu vou te chatear hoje, mas a pessoa mais chata dessa terra era você. E aí a Bíblia vai dizer que Ele foi longânimo. Ele respirou fundo. Ele suspirou para que Ele pudesse salvar a mim e a você. E você não tem coragem de respirar fundo pelo seu irmão. E na primeira patada que você recebe na igreja, você já vira as costas. Quem está entendendo o que eu estou falando? O primeiro atraso do CID, olha os meus irmãos aqui do CID da Barra Funda. O pastor fala que vai chegar 8 horas, chega lá 8h20, 8h30. Respira fundo, meus irmãos. Respira fundo. Da Casa Verde, eu estou mandando para mamar, eu estou chegando, tô saindo de casa, Deus me perdoe. Respira fundo. É preciso a humildade caminhando com a mansidão, domínio próprio. Porque se cada um de nós ficar andando aqui na igreja com a faca na mão, sempre você vai estar andando na defensiva. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser manso. Existe uma maneira branda de falar com as suas irmãs. Existe uma maneira calma de falar com os seus irmãos. Existe uma maneira saudável de construir relacionamentos fraternais nesse lugar. Mas o homem que não desfruta da mansidão, ele cede espaço no seu coração para a ira. Sempre ele estoura demais. Sempre ele é o mais revoltado. E Deus não se agrada. A personalidade forte precisa ser controlada pela virtude. Precisa ser domesticada pela graça, pelo dom de Deus sobre as nossas vidas. A mansidão é o autocontrole que muitas vezes nós não temos na hora do estresse, na hora da desavença. Quem aqui na igreja já tentou fazer uma coisa, o irmão foi lá, não, mas eu quero fazer outra. Quem aqui na igreja falou assim, eu tenho uma ideia, o outro vai lá e blup, eu tenho outra ideia. Quem aqui no meio da organização, da reunião, não tem voz e o outro sempre sobressai? Onde está a sua mansidão nisso? Onde está o seu autocontrole nisso? Eu quero dar um testemunho para vocês. Há alguns anos atrás, alguns anos mesmo, eu fazia parte de uma igreja junto com a Thalita e eu fui chamado para a tarefa mais fácil de todas, liderar adolescente. Mais fácil. Pensa na tarefa fácil. E a gente ali naquela missão, eu falei assim para o pastor, olha, quais são os adolescentes aqui, que é aquele que você olha e fala assim, esse tem que ser longânimo mesmo. Esse tem que ter mansidão. Quais são eles? E ele apontou algumas meninas. E eu falei, vão ser essas. Essas o que, Gabriel? Essas que eu vou atacar. É essas que eu vou pegar para Cristo. Aí eu fiz uma organização, uma reunião, uma atividade com eles. E eu estava ali promovendo o quê? O exercício da unidade. O exercício da comunhão. Eu queria mostrar que eu estando naquela posição de liderança, eu não era superior a eles por cargo. Mas eu queria que eles de fato me vissem como amigo. É o primeiro passo da liderança. É você gerar um estreitamento de relacionamento. É você conectar o coração. E aí eu chamei eles para essa reunião de unidade e falando sobre isso. E aí eu olhei para eles e falei assim, olha, se por muito tempo outras lideranças, quem sabe o que vocês já viveram como igreja, fez vocês ficarem um pouquinho mais fechadas, eu vou colocar vocês agora como parte fundamental aqui dos nossos cultos. Vocês vão ser obreiras. E aí eu tive 4 aulas com elas, eu fiz uma apostila falando o que era servir na igreja. Dediquei tempo, amor, atenção para aquelas abençoadas em Jesus. E aí passou 2 meses elas participando do culto, aquela coisa toda. Final de um culto, o pastor me chama. Fala, Gabriel, vem cá, deixa eu conversar com você. É uma situação muito difícil. Falei, o que aconteceu, pastor? Uma das meninas falou para a mãe dela para conversar comigo, porque ela estava tendo uns sonhos. Falei, uns sonhos? É. Qual delas? Aquelas ali que você está cuidando. E o que ela sonhou? Ela sonhou que você estava espirrando óleo de bacon sobre os adolescentes. E eles estavam todos escorregando e saindo da igreja, que você estava promovendo o desvio aqui dos adolescentes. Falei, sangue de Jesus, pastor. Elas sonharam isso? Sonharam. Mas e aí, o que o senhor acha? Pelo amor de Deus, o senhor me conhece. Não, Gabriel, pelo amor de Deus. Eu só estou falando, toma cuidado.
Que às vezes a gente se gasta, é comunhão, é amor, e a pessoa não corresponde. E a mansidão nesse momento? Onde é que fica? E a vontade de querer chegar nelas e na mãe e falar: minha irmã, óleo de bacon. Não tinha outra coisa não? Que sonho é esse? E a mansidão de você ter um autocontrole e falar assim: meu, eu não quero mais saber de liderança de adolescente coisa nenhuma. Eu passo para outro, eu já fui muito machucado, eu tô aqui me desgastando em amor para falar que eu tô desviando os adolescentes. Meu irmão, essa é uma experiência que eu tive, mas resgata aí na memória quais foram as experiências que você teve. E quando talvez você foi apontado como um divisor? E se você foi apontado como um pecador? E se você foi julgado nesse meio? E a mansidão? E o domínio próprio? E essa autoanálise que muitas vezes a gente não faz e quer se apoiar naquilo que o outro está falando sobre nós. Mas eu posso dizer para você, o amor não tem limites. Porque se Deus foi paciente e bondoso a fim de que eu fosse salvo e transformado para a sua glória, eu serei paciente e bondoso para com os mais difíceis da minha família. Eu serei paciente e bondoso com aqueles que mais me ferem no meu meio. Porque isso é igreja. Num contexto onde muitos ali levantavam a bandeira de divisão, de individualismo, Paulo está dizendo: vocês não vão desfrutar de maneira digna da vocação que vocês receberam para serem famílias de Deus, se vocês não caminharem em humildade e mansidão. Não tem como. Não tem como. É preciso isso. Paciência, fala comigo. Paciência. Ele vai continuar dizendo: sejam pacientes, esforçando-se para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a paciência, Gabriel? Paciência muitas vezes é essa falta de compreensão sobre a imaturidade do outro. Porque aqui quem é pai, quem é mãe? Quando você tem ali os seus filhinhos nos primeiros anos, você tem que ter paciência por compreender o nível de aprendizagem deles, o nível de desenvolvimento deles. E como pai, você precisa ser paciente. Como pai, você precisa entender que ele vai colocar a mão naquela tomada 30 vezes e tomar 30 choques. Você precisa entender que você vai falar não, ele vai entender sim, você precisa ser paciente. E às vezes nos falta paciência quando fala de unidade do corpo de Cristo, porque você não sabe identificar a imaturidade do outro. Gabriel, como assim existe maturidade? Existe. Ah, mas esse crente aí, ele já tem anos de igreja. Esse irmão difícil aí já é burro velho. Não, meu irmão. Anos de igreja não significa maturidade no corpo de Cristo. Eu posso ter alguém aqui com 20 e 30 anos e ser a pessoa mais imatura. Maturidade no corpo de Cristo é aquele que alcançou a estatura de Cristo. Ou melhor, que está caminhando para isso. E aí, por não entender esses níveis de imaturidade no nosso meio, a gente não tem paciência. Nos falta paciência para lidar com o outro. Nos falta paciência para os relacionamentos. Ah, essa pessoa não dá para mim não. Ah, essa pessoa só Jesus na vida dela. Nos falta. Cristo foi paciente comigo. Cristo foi paciente em esperar que eu compreendesse o seu evangelho e caminhasse para uma maturidade. Quantas vezes Cristo não foi paciente e você cometeu os mesmos pecados? Infinitas vezes. Quantas vezes você não apresentou desculpas para faltar no culto de domingo e Cristo foi paciente e sempre estava ali insistindo em amor? Quantas vezes você se isentou das suas responsabilidades no corpo, sabendo que tem chamado, talento, habilidades e você se oculta disso? Imaturidade muitas vezes. E aí alguém não soube identificar isso em você e te feriu. Falta de paciência, falta de compreensão em entender que existe hoje no nosso meio diferentes níveis de sabedoria e maturidade no corpo. E a gente precisa saber lidar. E a gente precisa saber se relacionar. Se eu pudesse colocar uma outra virtude aqui nessa lista de Paulo, sabe qual seria? O dom de ser camaleão. Sabe o que é ser camaleão? Se adaptar a todos os meios. O camaleão tem essa habilidade. O cristão maduro, ele precisa entender, olha, a maneira com que eu lido com esse irmão não é a maneira que eu lido com aquele irmão. E eu preciso me adaptar a ele que se adapta a mim. Que é isso, cara? É Maria Gabriela? É nasci assim, eu morri assim? Você tem que se adaptar.
Você tem que saber cultivar relacionamentos saudáveis e saber conversar uns com os outros. Às vezes as piadas que eu lido com um não é as piadas que eu lido com o outro. Para o outro vai ser uma ofensa. A maneira de eu chamar a atenção de um em repreensão e amor não é a mesma para com o outro. O outro pode se ofender de tal forma pelo seu nível de maturidade e até sair da igreja. Isso não é dedicado somente a quem está na liderança, isso é dedicado a toda a igreja. Quantas vezes você viu no evangelho Jesus lidando com Pedro, e aí depois ele olha para outra situação com os discípulos? Não é da mesma forma. O único que ouviu afasta-se de mim, Satanás, foi Pedro, cabeça dura. Jesus não precisou falar isso com os outros. Aquele que deitava nos ombros de Jesus, João. Cada um na sua personalidade, cada um nas suas características, e Cristo sabia lidar com cada um dos seus. Paciência. Jesus não te chamou, entenda isso, para ser igual ao seu irmão. Jesus te chamou para ser igual a ele. Então não queira criar vínculos a partir de alguém que é igual ou semelhante a você. Entenda que as diferenças cooperam para uma unidade maior. E Deus espera de você maturidade nessas relações, para saber lidar com cada um, para saber ver a diferença de cada um e entender o nível de cada um nessa jornada chamada de fé. Vocês estão comigo? E aí ele finaliza dizendo o seguinte: suportando uns aos outros com... Não, foi muito fraco. Suportando uns aos outros com amor. Existe uma responsabilidade minha e sua em preservar a união do corpo. Eu já tive algumas conversas com alguns aqui, em momentos um pouco delicados, e eu expus isso. Só tem duas coisas que eu entendo que devem ser preservadas. A primeira é o altar. Ninguém está aqui por dignidade. Ninguém está aqui por ser escolhido e ali ter os seus dons e habilidades, então ele está apto para isso. Não é isso. Isso não é meritocracia. Esse altar, esse lugar precisa ser preservado para que Deus encontre aqui, não homens e mulheres perfeitas, mas sacrifícios vivos que o agradem. Esse altar precisa ser preservado. Segunda coisa que precisa ser preservada, a mesa da comunhão. Quantas e quantas vezes diante de algum conflito eu falei assim, existe uma atenção, existe um cuidado da sua parte para entender a mesa da comunhão precisa ser preservada? Porque às vezes você está olhando tanto para si e para... Não, eu preciso ganhar essa disputa, esse conflito, e eu preciso provar que eu estou certo, e você não entende. A mesa da comunhão muitas vezes vai ser rachada para que você venha provar o seu ponto, para que você venha defender o seu argumento, para que você venha ganhar uma disputa. Não é assim. A mesa da comunhão precisa ser preservada, ainda que eu saia perdendo. Porque o homem e a mulher de Deus que ganha mais maturidade é aquele que pede desculpa sem ter feito nada de errado. É aquele que levanta a mão e diz assim, olha, eu me arrependo, eu sou o primeiro a levantar a bandeira de paz, mesmo que eu tenha feito alguma coisa errada. Porque a mesa da comunhão precisa ser preservada. Ah, pastor, mas tem pessoas que são difíceis demais. Ah, mas tem um irmão ali que não tem como. A única coisa que eu posso fazer é orar. Meu irmão, presta atenção nisso. Não tem como você chamar Deus de pai se você não for capaz de chamar o outro de irmão. Por favor, você precisa entender que a comunhão não é uma escolha baseada em afinidades, mas é uma resposta que nós damos ao amor de Cristo por nós. Se começo a escolher com quem eu quero me relacionar na igreja a partir de afinidades, na prática eu estou dizendo assim para Jesus, Jesus, tem partes do seu corpo que eu não quero tocar. Tem partes do seu corpo que não me interessam. É isso que você diz para Cristo. Ah, mas esse grupinho aqui eu me identifico, então só me relaciono com ele. São partes do corpo que você não tem interesse. E igreja não é isso. Igreja não é isso. Isso fere a essência do evangelho, que nos chama à verdadeira unidade e a um amor fraternal. Cristo não te chamou para ser seletivo. Cristo não te chamou para você fazer seleção do corpo de Cristo. Ah, mas essa igreja, aquela igreja... Eu sou da Assembleia, eu sou da Presbiteriana, eu sou Plante Amor. É uma só igreja. É um só povo de Deus. É uma só família em Cristo. No nosso primeiro mês de igreja, a gente fez um batismo da Gabi.
E aí eu me lembro naquele culto, eu cheguei diante de todo mundo e falei assim, gente, eu estou muito feliz. Muito feliz. Por quê? A gente celebrou o batismo da Gabi. Mas não foi só ele. Se eu fizer uma média aqui na região da Barra Funda, das igrejas que aqui estão, quantos foram batizados? 50? 30? 100? Então soma todo mundo mais a Gabi. Quantas pessoas nós batizamos esse mês? Todas essas. O que foi batizado aqui, o que foi batizado na Lagoinha, o que foi batizado na Presbiteriana, porque é um só povo de Deus. Eu não posso fazer essa seleção. A partir do momento que eu trago a minha teologia para defender divisão, eu estou querendo provar um ponto, eu estou querendo ganhar um debate. Então a sua teologia, me desculpa, é falsa, porque a teologia bíblica, o Evangelho de Cristo, promove unidade, comunhão. Então, as diferenças cooperam para a unidade. As diferenças cooperam para se complementar por um propósito maior. É claro que naquilo que é essencial deve haver unidade. É uma só fé, é um só batismo, é um só povo, é um só Deus, é um só Espírito. Nisso há unidade. Mas em questões secundárias, meu irmão, amor. E aí o que nos falta para suportar o outro é amor. E aí o que nos falta para construir bons relacionamentos na igreja, na comunhão? Amor. Porque quando Cristo te chama para suportar, ou seja, dar um suporte ao outro, Ele está dizendo, o elo perfeito é o amor. Colossenses capítulo 3, verso 3 ao 14. Suportem uns aos outros, perdoem. Eu vou repetir. Perdoem a queixas uns dos outros, assim como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Se você não compreender isso, você não compreende o que é igreja. Se você não se propor a fazer isso, você não entende o que é igreja. Porque só pelo fato de Paulo dizer, olha, suportem, é porque não é fácil. Só por Paulo dizer, olha, se esforcem, é porque verdadeiramente não é fácil. Mas se você estiver disposto, se você procurar alcançar essa estatura do homem perfeito que é Cristo, ter um coração semelhante ao dele, um caráter transformado e lapidado pelo Evangelho, eu posso dizer que isso é difícil, mas não é impossível. E aí você ser identificado nesse meio como uma pessoa mansa e humilde. Você ser identificado nesse meio como alguém que é aquele que aparta as brigas. Não é aquele que coloca fogo no parquinho. Não é aquele que está de picuinha para lá e para cá. Que eu posso ser sincero com você? Vocês me perdoam por isso? Mas Deus detesta esse tipo de comportamento na igreja. E não é palavra minha não. Provérbios capítulo de número 6 vai dizer assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele detesta. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que trama planos perversos, pés que se apressam por fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Deus detesta. Então, se para você é prazeroso aquela conversa no WhatsApp para lá e para cá, você viu que fulano postou, você viu que fulano fez, você viu que... Meu irmão, Deus detesta. Seja você o primeiro a levantar a mão, não para julgar, mas para ajudar. Seja você o primeiro na roda ali que chega, meu, você viu o que fulano fez? Meu irmão, vamos orar. Quem me conhece sabe que eu odeio fofoca. Eu acho que Deus só libera fofoca se for com a minha esposa. Aí eu acho que Ele libera. Porque aí nós somos um, né? Meu irmão, chega pra mim, se não for para trazer solução, nem traz. Se não for para trazer uma solução, pastor, fulano aconteceu isso, sim, mas vamos orar juntos? Vamos jejuar pela vida de fulano? Vamos orar pela vida de ciclano? Porque se essa não for a solução que você me traz, nem traga. Porque você vai me fazer pecar e você já está pecando. Então Deus, acima de tudo, Ele espera de nós preservar a comunhão. 1 Pedro, verso 1, 22. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro,
Pedro está dizendo assim, não é um amor que você mede. Esse eu amo pouco, esse eu amo muito. Amai-vos ardentemente. O seu coração precisa ferver pelo outro. Mas Gabriel, eu nem conheço a vida do outro. É por isso que isso se chama igreja. Porque é somente nesse lugar que você desfruta de um amor que não visa interesse próprio. É somente nesse lugar que você desfruta de um amor que não exige de você um benefício. Você ama ainda que o seu benefício seja colocado em xeque. Isso é igreja. E eu volto a dizer, não existe igreja perfeita, mas existe igreja saudável. E quem quer ser mais um comigo aqui a cooperar com isso? E gastar e se deixar gastar para que a gente venha frutificar naquilo que Deus nos chamou a viver. É o que faz sentido. Quantas e quantas vezes orando com a Thalita eu já contei aqui esse testemunho na nossa casa, no nosso lar. Senhor, não nos deixe dar nenhum só passo e construir igreja e viver igreja, se essa igreja não ser uma essência daquilo que a gente está vivendo no meu lar. Não ser um bom relacionamento daquilo que eu estou procurando construir dentro dessa casa. Porque isso não é meu, do Gabriel, é bíblico. Paulo vai dizer a Timóteo, ei, trate as suas irmãs na igreja como você trata a sua mãe. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está esperando que o seu bom relacionamento em casa já seja um reflexo dentro da igreja. Esse nível de relacionamento doméstico não é diferente do relacionamento do corpo. Quantas e quantas vezes numa mesa, num discipulado, eu com a Thalita ali, a pessoa só faltava me estrangular. E eu falando, gente, presta atenção, eu não estou falando que a sua família é menos importante, eu não estou falando que os seus pais é menos importante, mas se você não entender a seriedade da comunhão do corpo, você não entendeu o que é ser igreja. É o mesmo vínculo, é o mesmo relacionamento. Família de Deus nasce na cruz, é um apontamento de Deus, foi gerado no sangue de Cristo. Então o amor que você tem pelos seus, ele é intenso, ele é verdadeiro, mas o amor que você precisa ter dentro da igreja também é, porque senão não é igreja, não é. Você vai medir sacrifícios, você vai medir esforços pelo outro, isso não existe. Isso não existe. Sabe qual é o problema da igreja de Corinto, da ceia? Esse texto é usado tanto para bater contra pecador, para bater contra indigno. Olha, se você não for digno, não toque na ceia de Cristo. Olha, se você não estiver em obediência, você não é digno do corpo. Sabe qual é o pecado da igreja de Corinto? Divisão. Sabe qual é o pecado apontado por Paulo e o que os torna indignos da ceia? Não entender o que é a unidade do corpo de Cristo. E aí ele está dizendo, se vocês não sabem o que é igreja, não toma da ceia. Sabe por quê? Porque no início do capítulo ele está dizendo assim, uns chegam e se embriagam. Uns chegam no culto de ceia comentando do pão, que os outros chegam depois e não tem para eles. Você está com fome? Paulo vai dizer, vai comer na sua casa. Paulo vai dizer que a igreja de Corinto está dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Gente, não é de um nem de outro. Deus é quem dá o crescimento à sua igreja. Nós somos um só povo em Deus. Uns plantam, uns regam, mas Deus é quem promove o crescimento do seu povo. Ele é o cabeça. E aí ele está dizendo, por vocês não saberem o que é unidade, é o que torna vocês indignos da ceia. Vocês não sabem o que é a família de Deus. Então esse não é só um assunto sério para o Plante Amor. Esse não é só uma mensagem que o pastor Gabriel mais ama pregar. Porque vocês sabem que eu gosto de falar de família. Família de Deus é o que eu mais gosto. Não é só uma mensagem que eu gosto. Isso é bíblico. Isso é igreja. E aí eu tenho tantas hoje denominações promovendo o individualismo. A nossa é a certa. Deus me livre, meu irmão. Deus me livre. Se é assuntos secundários, um batiza depois, um batiza... Meu irmão, que Deus te abençoe. O que eu espero é te ver no céu. O que eu te espero é te ver na glória. Porque aquilo que vai nos coroar como família é a unidade gerada pelo Espírito de Deus.